Vamos lá. A live de hoje é sobre motivação, né? Eu vou dar dicas para quem quer se motivar e para quem quer começar alguma coisa, tem um objetivo e quer começar ou recomeçar. A maioria do meu público aqui é de emagrecimento, né? Veio por quem tá aqui no meu perfil por causa do emagrecimento, comenta para eu saber aqui. Mas as dicas que eu vou dar hoje servem para você conquistar qualquer objetivo, tá? Seja emagrecimento, enfim. Bom, e cada dica que eu vou dar uma situação para explicar o porquê da dica, tá bom? Então, vamos lá começar. Partindo do pressuposto que você já tem os seus objetivos pré-estabelecidos, né? Quais são os seus objetivos? É que eu vou te dar essas dicas hoje. Se você ainda não tem seus objetivos muito claros na sua cabeça, tá na hora de correr atrás disso. E aí esse assunto fica para uma outra live, tá? Mas vamos partir do princípio que você já tem um objetivo. Bom, a primeira coisa, né? Muita gente me pergunta, Sirlene, como é que eu faço... Fecha a porta, por favor. Como é que eu faço para recomeçar no processo de emagrecimento? Eu tô louca para começar de novo, mas eu tô meio assim, tô desmotivada porque eu já fracassei, já me frustrei, né? Então, eu acho que a primeira dica que eu poderia dar em relação à motivação é começar com pouco, né? Muita gente quer começar, por exemplo, quer começar a correr e já correr, sei lá, 5 quilômetros num dia. Gente, isso frustra muito, né? Ou então nunca fez atividade física e aí já quer ir todos os dias. Começa indo 3 vezes na semana, começa fazendo 15 minutos por dia. Se o seu objetivo é começar a ler mais, leia 15 minutos por dia, né? E programe isso na sua agenda. Você tem que programar isso na sua agenda. Porque a motivação ela não vai cair do céu. É a primeira coisa que eu tenho que falar aqui também. Que ela não cai do céu. E são doses que você tem que... São pequenas coisas que você tem que fazer no dia a dia para manter a sua motivação. E é normal, porque, por exemplo, em processos longos, né, como emagrecimento, ou quando você quer conquistar alguma coisa muito no longo prazo, por exemplo, você está numa faculdade e começa a pensar, eu quero logo terminar a faculdade e tudo mais, são objetivos muito no longo prazo. Se nesse tempo você não tiver maneiras de se motivar, você acaba desistindo, né? Você acaba, as coisas vão acontecendo e você acaba desistindo dos seus objetivos. Então, isso é a primeira coisa. A segunda situação é quando... Eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? Pra eu não me perder no que eu ia falar, no que eu vou falar. A segunda dica é para quando as coisas saem do controle. A gente sabe que por mais que a gente se programe, por mais que a gente muitas vezes realmente planeje as coisas às vezes saem do controle, né? A gente tem perdas financeiras, ou então alguma coisa muito grande acontece, perde o emprego, ou até coisas pequenas mesmo no dia a dia que não dão certo. E nesses momentos, o que você não pode fazer, que vai matar a sua motivação, é ficar se criticando, se julgando, né? Ter uma autocrítica excessiva nesses momentos mata a motivação. Porque se você não age com compaixão com você mesma, né? Com a aceitação de que as coisas saem do controle às vezes, você meio que se perde do seu objetivo. Por exemplo, o que acontece muito são pessoas... Eu trabalho muito com pessoas que têm compulsão alimentar, minhas alunas do curso e minhas pacientes têm compulsão alimentar, algumas. E o que acontece muito é que depois de um episódio de compulsão, é normal que elas se sintam muito mal, que elas tenham pensamentos mais depressivos, né? Mas se você pega esse pensamento depressivo, por exemplo, eu sou um fracasso porque eu tive um episódio de compulsão, ou porque as coisas saíram do controle, se você pega isso e fica em cima desse pensamento, né? Você fica dando força a esse pensamento, você se desmotiva e desiste, tá? Então, para que você mantenha a sua motivação, você tem que ter uma fala, né? Um diálogo com você mesma no sentido de ter compaixão, de ter autoaceitação, e saber que as coisas nem sempre vão acontecer do jeito que você esperou, tá? E que tá tudo bem se num dia deu tudo errado, você tem que recomeçar, tá? Levantar e cair
cair e levantar o mais rápido possível, tá bom? Então essa é a segunda dica para quando as coisas saem do controle, para você não perder a sua motivação. Fica comigo até o final dessa live, porque a última dica é uma técnica muito importante que a gente usa na terapia cognitivo-comportamental e que está dentro do meu curso Treine Seu Cérebro. Para quem não sabe, lá tem um módulo exclusivo sobre motivação. E muito do que eu estou falando aqui tá lá. Então fica comigo até o final que eu vou passar essa dica para vocês. Bom, já foram 3 dicas, né? Não, já foram 2, isso. A terceira dica é: antecipe os obstáculos. Isso, se previna, você tem que se prevenir dos obstáculos, né? Por quê? Porque a gente tende a se sabotar o tempo inteiro, né? Principalmente quando a gente está em busca de algo muito no longo prazo. Por exemplo, eu tenho 80 quilos para perder, 30, né? Aquilo tá muito no longo prazo. Então, ali no meio do caminho vão surgir coisas que podem te desmotivar, que podem te tirar do foco, né? E antes disso acontecer, você já tem que prever, anota, né? Quais são os possíveis obstáculos para você, que podem te impedir de buscar os seus objetivos, né? Anota isso, baseado no que você tem como objetivo. Por quê? Desde pequenos, desde obstáculos que podem aparecer no dia a dia, quanto obstáculos maiores, tá? Você tem que tentar se prevenir de qualquer jeito. Um exemplo muito bobo: muita gente quer começar a fazer atividade física depois de um tempo sem fazer. E aí quer voltar a fazer atividade física. Uma coisa que eu falo sempre é: se organiza. Né? Porque muitas vezes você acorda, se você ainda tiver que procurar roupa, se você ainda tiver que procurar o tênis, você simplesmente fala, é melhor ir deitar. E não vai. Porque isso foi um obstáculo que você não previu, ou que você previu, mas não deu tanta importância assim, né? E existem vários outros no nosso dia a dia que nos sabotam, né? Que pode nos ajudar a nos sabotar. Então, vocês têm que prevenir os obstáculos. Um dos obstáculos mais comuns que as pessoas me relatam é a falta de tempo e a falta de energia, né? Eu não tenho tempo e nem energia, mas eu quero passar no concurso. Eu não tenho tempo nem energia, mas eu quero emagrecer, quero ir pra academia. E aí, como é que faz? Né? Então, assim, agora eu quero que vocês anotem aí. Eu espero que vocês tenham separado alguma coisa para anotar as dicas dessa live, tá? No final eu vou fazer um resuminho de tudo que eu tô falando aqui. Fiquem tranquilos. Nossa, nem deu muito tempo, eu já tô falando pra caramba, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Tempo e energia. Eu quero que você anote o seguinte: do que eu tô disposto a abrir mão ou fazer menos ou dizer não para ter mais tempo e energia. Do que você está disposto a abdicar? Né? O que você está disposto a fazer para ter mais tempo e energia? Eu tenho um tempo antes do trabalho, mas eu quero dormir até mais tarde. Não dá para ter tudo nessa vida. Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, sabe? Do que eu tô disposto. Quando eu fazia graduação, eu morava, sei lá, 1h30 da faculdade, né? Muito longe mesmo, muito longe. Eu tinha que acordar 4 horas da manhã. Eu sei, claro, força guerreira, tem gente que passa por coisa pior. Não tô aqui medindo isso, mas era um obstáculo pra mim. Então, prevendo isso, eu tive que trabalhar a aceitação de que eu ia ter que acordar cedo mesmo, né? A gente nasceu pobre e tem que ralar, né? Então, assim, eu acho que parar e me perguntar o que eu tô disposta, né? Eu poderia estudar numa faculdade mais perto, mas talvez não seria igual, né? Eu não teria o mesmo ensino e tudo mais. Então, eu quis abrir mão de estudar mais perto e escolhi, né, ir lá lutar, matar um leão por dia dentro do trem, né? Então, assim, quem mora no Rio de Janeiro sabe como é que são os trens aqui. É absurdo. Então, eu tive que me abdicar de algumas coisas em prol do meu objetivo, que era me formar, né? Então, vocês também têm que pensar sobre isso. O que vocês estão dispostos a abdicar para ter tempo, para ter energia,
né? Ou então na questão da alimentação saudável mesmo, né? Ah, eu quero comer liberadamente, mas eu quero emagrecer também. Em alguns momentos você vai precisar ter um pouquinho mais de autocontrole. Você tem que estar ciente do que você está disposto a fazer para chegar lá. Nós não somos mais crianças, nós temos que saber que nem tudo nessa vida dá para conquistar assim, sem fazer grandes esforços, né? Aliás, as coisas mais significantes que a gente conquista na nossa vida, a gente tem que fazer esforço, né? Então, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, qual é o objetivo de vocês? Vocês têm algum objetivo? Né? Teve gente que comentou aqui que veio realmente pelo emagrecimento, que tem o objetivo de emagrecer. Qual é o seu objetivo? Você tem o objetivo de emagrecer? Você já começou o processo? Qual é o seu objetivo? Né? Então, anota essa pergunta e se responde isso aí em casa. A quarta dica: confronte os custos de não fazer. Sabe aquele dia que você tá desanimada e você não quer fazer nada que você planejou? Então, tem muita gente comentando. Emagrecer. Até agora só comentaram que é emagrecer, né? Beleza, porque a maior parte das pessoas que estão aqui é por causa disso, né? Meu público é mais voltado para isso. Mas eu quero que vocês pensem, né? Aquele dia que você acordou e não tá afim de ir pra academia, não tá afim de fazer uma alimentação saudável, não tá afim de cozinhar, não tá afim de fazer a marmita, não quer fazer nada. E aí vem os pensamentos sabotadores, né? Que é o que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental, que são os pensamentos que nos convencem a ficar na zona de conforto, né? Ah, mas hoje tá chovendo, eu não vou pra academia. Ah, mas hoje, sei lá, eu tive um dia tão cansativo, por que não pedir um hambúrguer em vez de fazer minha comida, né? Então começam a vir os pensamentos sabotadores. E para você lidar com isso, você tem que começar a confrontar os custos de continuar onde você tá. Por exemplo, o quanto tá me custando em termos de saúde, de relacionamento, financeiro, continuar do jeito que eu tô? Sabe? Anota isso aí, porque isso é muito importante. Vocês precisam se lembrar disso, né? Isso é, claro, um exercício diário, uma reflexão diária. Não é do dia pra noite que vocês vão ter, né, essa... Como que eu posso dizer? Esse hábito de se questionar, né? Porque isso vem muito do autoconhecimento. Por isso que o nome do meu curso é Treine Seu Cérebro, né? Porque tem que ser treinado. Os pensamentos sabotadores já estão com você, ó, há muito tempo. Então, para você criar pensamentos mais saudáveis, que te levem em busca dos seus objetivos, que não te desmotivem, você vai ter que se treinar para isso, tá? Então, o quanto isso vai me custar, né? O que eu tô perdendo? Analisar as perdas também. Porque ontem eu falei um pouco sobre isso, sobre tomada de decisão, mas hoje é no sentido de o que eu perco por não fazer o que eu deveria fazer? Né? Eu perco, sei lá, os dias que eu já malhei, eu perco a minha motivação, né? Que eu acho que vocês têm que começar a refletir sobre isso mesmo, porque se você deixa de ir pra academia por um motivo bobo num dia, a chance de você fazer isso amanhã é muito grande. E depois. E aí quando vê, já tá uma semana, um mês sem ir. Perde a motivação, né? Então quando você deixa de fazer algo que você deveria fazer por um motivo bobo, você tá correndo o risco de perder a sua própria motivação naquilo que você quer, né? A motivação é uma coisa que a gente tem que alimentar diariamente. Não brota, gente. Não cai do céu, sabe? Então, quando você começa a confrontar as coisas que você vai perder se você não fizer, né? As coisas, como que você vai estar daqui a um ano? Também é uma pergunta muito legal. Como é que eu vou estar daqui a um ano se eu continuar me sabotando no dia a dia? Se eu continuar com essa desmotivação, sabe? E aí você pode falar, ai, Sirlene, mas mesmo assim pode ser que eu não me motive. Gente, vão ter dias que a motivação, por mais que você trabalhe isso tudo que eu tô falando, ela, sumiu. A gente às vezes acorda mesmo...
O Daniel fez uma pergunta. Motivação é ideal para começar uma movimentação, mas a disciplina que nos ajuda a criar o hábito. Sim, a motivação, eu ia falar agora da disciplina. Exatamente isso. Quando você se motivou, né? Você tem motivação diária. Mas tem dias que, assim, a coisa não vai. Então, aí é que entra a disciplina. Fazer mesmo sem vontade. Porque nós não somos mais crianças que para querer fazer só o que a gente tem vontade de fazer. Para conquistar os objetivos na vida, muitas vezes a gente tem que fazer o que a gente não quer fazer. E por mais que a gente ame, às vezes a gente não quer fazer aquilo. Né? Por exemplo, eu amo o meu trabalho, mas tem dia que eu não quero levantar da cama, que eu quero ficar lá deitado sem fazer nada. Eu posso fazer isso? Não posso, né? Então, a mesma coisa em relação ao objetivo de emagrecimento e qualquer outro na vida. A gente tem que se dar conta disso, de que não dá. E a gente tem que ter a disciplina para fazer, mesmo quando tá sem motivação. E entender, acho que assim, uma coisa principal também, é que isso dá e passa. Esse sentimento de desânimo que a gente sente às vezes em relação a não ter motivação, dá e passa. Porque se você se prende ao pensamento de que, eu tô desmotivada, não, eu acho que eu vou largar o emagrecimento porque eu não tenho mais motivação para isso, eu não tenho mais motivação para trabalhar. Se você se prende a esse pensamento, né, que a gente chama de pensamento disfuncional, que não te ajuda a funcionar de uma maneira saudável, se você se prende a isso, você acaba realmente desistindo e se frustrando e vai viver se lamentando pelas coisas que gostaria de conseguir e não conseguiu. Hoje eu recebi uma mensagem assim, eu queria voltar para o meu processo de emagrecimento, mas eu tenho medo de me frustrar, eu tenho medo de não dar certo. Sabe? Isso é um pensamento muito desmotivador que te impede até de você recomeçar o processo, né? Então, assim, é um pensamento que, se a gente for analisar a validade dele, ele não serve pra nada a não ser te desmotivar. Então, assim, os pensamentos de desânimo, eles vão vir, mas você saiba, você tem que afirmar pra você mesma que eles vão passar, tá? Que isso passa. Desânimo dá e passa. E, assim, não é ficar sentado também esperando passar, né? A gente tem na teoria cognitivo-comportamental uma técnica chamada de ativação comportamental, né? Principalmente para fazer com os pacientes em depressão, porque na depressão há um desânimo crônico, assim, uma coisa absurda, onde a pessoa realmente não tem energia para fazer nada. Só que, para ela melhorar, ela tem que se ativar de maneira comportamental para depois a emoção dela melhorar. Não existe isso de você querer estar motivado para começar alguma coisa. Você tem que fazer mesmo sem vontade, porque aí, depois de ter feito, o seu humor vai melhorar. E se você faz isso todos os dias, né? Se você faz um pouco disso todos os dias, poxa, eu não tô afim, mas eu vou lá e vou comer a minha marmita. Eu não tô afim, mas hoje eu vou pra academia me arrastando, mas eu vou. Isso a gente chama de ativação comportamental, né? Que é primeiro você ter um comportamento, para esse comportamento refletir na tua emoção, na tua motivação. Tá ok? Até que ficou claro, mas quero me informar. O Vinícius tá falando, sim, eu estudo. Parasitologia. Então, matéria chata, né? Eu na faculdade eu não queria estudar psicopatologia, enfim, tinha várias matérias lá que eu não queria estudar, mas tinha que fazer, né? Fazer o quê? Vinícius. Gente, tem muita gente legal aqui. Vamos lá, então. Foi, minha vida quer participar? Gente, o Marco tá aqui, ó, encantado com as dicas. Bom, confronte os custos, que foi a quarta dica. E a quinta dica, que também é uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, é lembretes, né? Cartões de enfrentamento, é o que a gente chama. É muito fácil a gente se dispersar dos nossos objetivos no dia a dia, né? Da gente esquecer o porquê a gente quer fazer aquilo. Às vezes a gente... Daniel Marco! Da gente abrir os olhos e pensar, poxa, pra quê? Pra que eu vou pra academia hoje? Eu nunca vou emagrecer mesmo? Pra quê? Pra que eu vou pra faculdade? Se quando eu me formar pode ser que eu nem tenha emprego. No dia a dia, com as coisas que vão acontecendo, a gente acaba
a gente acaba perdendo mesmo o sentido do porquê a gente tem que fazer aquilo. Então, os cartões de enfrentamento, eles servem como um lembrete para que a gente consiga agir, né? Um exemplo, eu não tenho um cartão de enfrentamento aqui, mas eu poderia escrever, né, num cartão de enfrentamento, por exemplo, o porquê e o pra quê que eu deveria agir, né? Qual é o meu maior porquê? Por que você quer emagrecer? Sabe? É só uma questão estética? Ou é porque você não se sente bem com você mesma há anos? Sabe? É só pra vestir uma roupa que talvez ficaria legal? Ou porque você tá cansada de se frustrar e de se sentir mal quando você não encontra uma roupa pra você? Sabe? Tem que ser um porquê profundo, um pra quê profundo, né? Qual é a sua motivação, né? Que é isso que é o teu propósito. Pra quê? O seu porquê. Então, você vai pegar isso e você vai escrever, eu deveria, sei lá, fazer tal coisa, porque isso, aquilo. E faz uma lista extensa mesmo, sabe? Gruda no teu espelho, no teu guarda-roupa, bota no coisa do seu celular, até que você tenha o hábito já instalado no piloto automático, sabe? Porque para muita gente não é tão fácil assim levantar e ir pra academia, sabe? Ela precisa ainda criar o hábito. E eu não tô nem falando de gostar de fazer exercício, eu tô falando de criar o hábito de sair de casa, tá? Gostar de exercício são outros 500, tá bom? Primeiro a gente precisa criar o hábito pelo menos de sair de casa. Então, para isso, esses cartões de enfrentamento, eles servem também. Aí você bota o seu pra quê e o seu maior porquê do porquê você quer conquistar aquele objetivo. Comprei seu curso ontem. Ai, que maravilha! Temos uma aluna aqui, né? Que ótimo! Já assistiu alguma aula? É realmente difícil. É difícil, mas não é impossível. Tudo isso que eu tô falando, né, gente? Eu acho que essa palavra difícil também é uma coisa que desmotiva para algumas pessoas. Porque a gente tem que ter ciência que tudo na vida é difícil, se você for parar pra pensar, né? Mas se você tiver a motivação certa, não importa o quanto isso seja difícil, você vai fazer acontecer, você vai fazer algo pra chegar lá. Vai ser agora 6h30. Então, temos 30 minutos, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. As dicas foram eu quero saber se vocês anotaram, se vocês têm algumas perguntas. Comecei agora e assisti a primeira aula. Ai, que lindo! Se tiver mais alguma aluna aí, se manifesta, tá? Ela comprou o Treine Seu Cérebro, eu lembro do rostinho dela. Bom, resumindo, o que a gente falou hoje, né? Primeira dica, para recomeçar e ir em busca de algum objetivo, né? Dá pequenos passos, tá bom? Dá pequenos passos, não querer começar fazendo coisas grandiosas, porque a probabilidade de você se frustrar é muito maior, tá? Tava lendo aqui o que a Bia mandou. Gente, eu fico muito... Eu sou muito dispersa, mas tá bom. Vamos lá. A segunda dica, resumindo, quando as coisas saem do controle, né? O que você deve fazer? Não ficar se chicoteando, não ficar na autocrítica. Bia, se você perdeu a nota agora, que eu tô resumindo o que eu falei no início. Não ficar na autocrítica. Se falar consigo mesmo é ter um diálogo de compaixão, de aceitação, tá bom? Terceira dica, antecipe os obstáculos. Isso é muito importante. Ele perguntou assim, eu queria saber... Marco, meu diretor, tá falando aqui no ponto. Eu queria saber como vamos... Aqui. Eu queria saber como vamos saber se estamos lidando com algo que não gosta ou somente desmotivado.
se a pessoa está desmotivada, se ela só está lidando com algo que ela não gosta. Ela quer saber ele quer saber se tem como separar. Ah, tá. Então, depende muito, né? Depende muito do quão desmotivado você tá. E o porquê que você tá desmotivado. Eu acho que, assim, por exemplo, às vezes a gente tá desmotivado, mas são coisas que dá pra passar por cima, né? Por exemplo, todas as dicas que eu tô dando aqui são coisas que dá pra você fazer e passar por cima do seu desânimo. Agora, se são coisas que ferem os seus valores, se são coisas que te machucam de alguma forma. Por exemplo, eu tive uma aluna uma vez que ela estava muito desmotivada no trabalho e o motivo da desmotivação dela era que ela estava sofrendo assédio sexual no trabalho. Olha só. Então, assim, é uma coisa que estava ferindo ela de uma maneira muito significativa, né? Então, eu acho que toda situação ela tem que ser muito avaliada. Se são coisas que ferem os seus valores, se são coisas que não têm a ver com você, que você não quer, aí são outros 500. As dicas que eu tô dando aqui são para coisas que realmente dá para passar por cima para você conseguir os seus objetivos. São obstáculos comuns a qualquer coisa que você vai conquistar, sabe? Porque a gente vai enfrentar obstáculos mesmo. Em relação do tipo, eu posso estar assistindo em algo e talvez não goste tanto. Não gostar e não suportar são coisas diferentes. Exatamente o que o Daniel falou. Não gostar e não suportar são coisas diferentes. E pra você não suportar algo é porque a coisa já tá, olha, tem algo muito... E a gente tá falando aqui no sentido de eu quero emagrecer, né? Mas, um exemplo, eu quero emagrecer. Mas não tem nada, assim, extraordinário que me impeça disso. E sim, obstáculos do dia a dia. Desculpa, gente. Eu ando muito desanimada porque toda hora eu estou furando a minha dieta. Aí será que esse curso vai me ajudar a pegar as rédeas? Pode ajudar, como também pode não ajudar. Isso tudo vai depender de como você vai interpretar tudo que você vai ver lá no curso, né? Isso aí é uma questão muito individual, mas com certeza com o curso você vai ter um norte. Você vai saber o que fazer para ter mais autocontrole, tá? Mas uma coisa que... Essa questão, eu falei no início da live, da pessoa ficar saindo da dieta e não aceitar que ela ainda vai ter um descontrole até que ela mantenha o hábito de uma maneira mais constante, né? É comum, gente, ainda mais se você está fazendo uma dieta restritiva. Isso também tem que ser analisado. Você está fazendo uma dieta muito restritiva? Porque dieta muito restritiva, ninguém consegue seguir. Isso tudo tem que ser analisado, tá? Então, assim, então, tem coisas também que não tem como a gente se motivar muito, né? Uma hora a gente cai. Nada, meu amor, Vini. Bom, gente, a Bia tá falando deixa a live salva. Vou tentar deixar salva. Bom, gente, eu vou tentar deixar a live salva. Só resumindo, as últimas 2 dicas foram: confronte os custos de não fazer o que você tem que fazer, tá? E número 5, a dica número 5 são os cartões de enfrentamento. Eu vou botar lá no Stories, hoje não, amanhã. Eu vou colocar lá no meu Stories amanhã um exemplo de cartões de enfrentamento que eu passo para as minhas pacientes que querem emagrecer. E aí você pode fazer os seus de acordo com os seus objetivos e com as coisas que você tem que se lembrar, tá bom? Ah, um exemplo. Por exemplo, as pessoas muitas vezes terminam de comer e ainda estão com fome. Considerando que ela comeu e que foi uma quantidade o suficiente para satisfazer nutricionalmente, né? Que não foi uma coisa muito restritiva a ponto dela realmente ficar com fome fisiológica. Considerando isso, se ela ainda quiser continuar comendo, é por pura vontade, por fome emocional, por mau hábito. Então, um cartão de enfrentamento muito legal que a gente faz depois de 20 segundos, eu já vou estar saciada. Depois de 20 minutos, né? O cérebro demora a identificar a sensação de saciedade. Então, muitas vezes a pessoa termina de comer e ela comeu tão rápido, passou tão rápido, que ela acha que ela ainda está com fome. Mas isso é fome emocional.
Se ela comer uma quantidade realmente satisfatória, né, em termos nutricionais, depois de 20 minutos ela já não vai ter mais fome fisiológica, tá? Eu posso fazer uma live também falando a diferença de fome emocional para fome fisiológica. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Olha, eu queria convidar vocês a baixar o e-book, que eu tenho um e-book gratuito, tá na minha bio, sobre como fazer as pazes com o corpo, melhorar a relação com o corpo. Como melhorar a relação com o corpo, tá lá o e-book para vocês baixarem, tá bom? E quem puder se inscrever lá no canal do YouTube. Que isso? Daniel perguntou. Isso, um diário de gratidão também. Também ajuda muito, gente. Essa dica que o Daniel falou outro dia eu terminei o dia. Eu sou uma sabotadora nata, né? Eu boto 300 coisas pra mim fazer no dia. E aí eu sei que eu não vou dar conta, né? Mas eu tento. E aí no final do dia, se eu não faço tudo daquela lista enorme que eu coloquei, eu penso, nossa, eu não fiz nada hoje. Pensamento sabotador. Eu não fiz nada hoje. Então, aí o que eu paro? Eu paro pra analisar a minha agenda, né? E quando eu vou analisar a minha agenda, será que eu não fiz mesmo nada? Quando eu paro pra analisar a minha agenda, eu fiz as coisas mais importantes que eu deveria fazer. E as coisas que sobraram, eu posso fazer no dia seguinte tranquilamente. Então, eu fico tranquila. Eu uso as técnicas da TCC para lidar com os meus próprios problemas, né? Então, assim, isso que ele tá falando é muito importante também, porque às vezes a gente foca no pensamento sabotador e esquece de agradecer. Esquece de agradecer as pequenas coisas, sabe? Os pequenos passos que a gente dá todo santo dia que vai levar a gente a um objetivo maior lá na frente, tá bom? Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigada a vocês que participaram da live, os amigos, as seguidoras, as novas alunas. Muito obrigada mesmo. Eu vou fazer mais lives. Eu tava pensando também em fazer e chamar pessoas aqui ao vivo para conversar, dar tipo uma mini consultoria, não sei, vou pensar sobre isso direitinho para ver se a gente consegue fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês tenham anotado e eu vou tentar deixar a live salva. Um beijo, gente!